A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Você diz que ama aos irmãos, mas quantas vezes você realizou obras ou praticou ações de amor em favor do irmão? Não responda ainda. Assista primeiro a esta mensagem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem no mundo do muito bom de Deus, amando a Deus e aos irmãos. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Glórias ao Senhor, que abençoa e ama os seus filhos fiéis, os que guardam os seus mandamentos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça sentir quão bom é o amor de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, em um ato de grande amor, Deus criou o mundo em que nós vivemos. Foi uma obra que durou por 6 dias integrais. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas quando Deus disse, haja luz, houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E criou a manhã e a tarde e o dia primeiro. Em seguida, Deus criou uma expansão no meio das águas
e fez separação entre águas e águas, chamando a porção superior das águas de céus. Em seguida, Deus ordenou que as águas da parte de baixo da expansão se ajuntassem em um lugar, fazendo surgir assim a parte seca, que Deus denominou terra. E, ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. E Deus viu que aquilo era bom. Então Deus criou na parte seca erva verde e árvores frutíferas com sementes. E Deus viu que isso era bom. Depois, então, na expansão dos céus, Deus criou os corpos celestes, as estrelas, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E Deus viu que isso também era bom. Em seguida, Deus povoou o céu e o mar, encheu as águas de vida marítima e a face do céu de aves. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, e Deus ordenou que os peixes e as aves se multiplicassem abundantemente. Então Deus criou as almas viventes sobre a terra, gado, répteis e feras. E Deus viu que isso era bom. Em seguida, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre os répteis e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus deu ao homem toda a erva, toda a árvore frutífera para o mantimento do ser humano, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra. E era o dia sexto. E Deus contemplou tudo o que havia criado, e vendo que era tudo muito bom, no sétimo dia, o Senhor descansou da sua criação. Nós sabemos que o que estamos apresentando aqui, você já conhece. O que não sabemos é se você se detém em alguns detalhes de toda essa descrição bíblica da forma como nós fazemos. Nós não sabemos se você vê a palavra de Deus da forma como nós vemos. Nós vemos a palavra de Deus sob a perspectiva da graça. Nós interpretamos todos os trechos bíblicos segundo a visão da graça. E certamente isso faz uma grande diferença para quem não tem a revelação da graça. Para os irmãos que vivem ainda na lei de Moisés, queremos chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes que podem passar despercebidos por alguns. Em todas as fases da sua criação, Deus avaliou o que havia feito e constatou que era bom. Compreendamos que Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito. Então, quando Deus disse que era bom,
Ele não estava considerando que a sua criação estava sendo boa para ele, mas que seria boa para o homem, para nós. Deus queria nos dar o seu melhor. E ao final da sua obra, Deus constatou que tudo o que ele havia criado era muito bom, inclusive o ser humano. E por considerar que o mundo que havia criado era justo e acertado, e não havia nada mais para ser feito, no sétimo dia, Deus descansou da sua obra. A obra da criação estava completa. Mas a Bíblia nos revela que Deus não se cansa e nem se fatiga. Então, quando as Escrituras nos dizem que Deus descansou no sétimo dia, compreendamos que ele não estava exausto pela obra que realizou. Ele descansou sem estar cansado. Significa que ele encerrou o seu processo de criação. Então, tudo que entrou no mundo a partir de então não foi mais criação divina. Mas o que queremos destacar é que o muito bom de Deus surgiu apenas após a sua criação final, a criação do ser humano. Então, precisamos compreender que Deus criou um mundo que era muito bom, um mundo perfeito para nós. Deus não nos criou para o mundo. Deus não nos deu um mundo capenga ou um mundo imperfeito, como vemos no dia de hoje. O Senhor criou para nós e nos colocou em um mundo perfeito, um mundo justo. Não existe outra forma de qualificarmos a obra de Deus, perfeita. Essa é a palavra. E esse mundo em que as pessoas vivem nos dias de hoje é outro mundo. Não é aquele criado por Deus. E como o homem, o ser humano, não se manteve no muito bom de Deus, mas abriu as portas para o pecado, para que pelo menos os seus filhos retornassem ao mundo original e muito bom, e se mantivessem na perfeição da sua criação, Deus nos deixou mandamentos. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Isaías 40:28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Gênesis 2:1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Salmo 34:8. Provai e vede
que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus Criador. Um mundo muito bom é um mundo completo e justo. Foi isso o que Deus criou para nós. E significa que não deveria existir faltas nem problemas. Não deveria haver pessoas passando necessidades nem morrendo de fome. Esse foi o mundo que Deus nos deu. Quando analisamos a vida marítima, concluímos que ela se mantém da forma como Deus a criou. Os peixes encontram no mar o seu sustento. O fato de existir animais marinhos de grande porte, como baleias, golfinhos e tubarões, por exemplo, nos permite concluir que eles sempre encontram no mar o alimento de que necessitam. Quando olhamos para a vida animal terrestre, todos os animais viventes também conseguem atender à sua necessidade alimentar. A cadeia ecológica se encarrega de suprir as suas necessidades. As necessidades de todo gado e feras terrestres. Todos têm o seu alimento. Portanto, o mundo animal terrestre também ainda se mantém da forma como Deus o criou. E no campo da botânica, esse aspecto se apresenta ainda mais fantástico, porque todas as árvores e ervas não saem à busca de alimento. Mas, independentemente das suas espécies, elas encontram no solo terrestre a seiva de que necessitam para germinar, crescer e oferecer os seus frutos para a alimentação das aves do céu, dos animais da terra e do ser humano, além das suas sementes para a reprodução. Nesse aspecto, pouco mudou com relação à criação original. E o que mudou foi por interferência humana, com queimadas e desmatamento, com as agressões do homem à natureza. Ora, se os peixes do mar, as aves do céu, as feras do campo e as ervas e árvores têm atendidas às suas necessidades alimentares e todas as condições para viver bem, não deveria haver entre o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus, e para quem o Senhor criou o muito bom, não deveria haver pessoas passando fome, pessoas subnutridas, em estado de insegurança alimentar e crianças morrendo de fome. Obviamente, alguma coisa está errada com o ser humano. Dentre todos os seres viventes criados pelo Senhor, o único que se deteriorou da sua condição original é justamente o ser humano. É o único.
qual seria a razão disso? Onde foi que nós erramos? Não saia desta mensagem. Nós vamos tratar a esse respeito. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Neemias 9:6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Isaías 42:5. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. O mundo animal e o mundo vegetal não pecam. Eles não têm leis de Deus. E onde não há lei, não há transgressão. O único ser vivente sujeito ao pecado é o homem. Somos nós. Quando o pecado entrou no mundo, o ser humano se corrompeu. E Deus, que nos ama, nos entregou mandamentos para manter a nossa integridade e nos proteger das investidas diabólicas. E quando Deus nos deixou mandamentos relativos ao amor, Ele estava se referindo ao amor de verdade. Não era amor fake. Jesus substituiu as centenas de mandamentos que compunham a antiga e extinta lei de Moisés por apenas 2 grandes mandamentos, ambos relativos ao amor. Considerando que quem ama cumpre a lei, atende a Deus. Quem ama atende a todos os demais mandamentos que haviam. Deus nos deixou o mandamento para amarmos a Ele, em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E isso é mais um ato de amor da parte de Deus. Porque se verdadeiramente amamos ao Senhor, estamos imunes quanto às artimanhas do maligno. Deus nos deixou mandamento também para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, Deus deseja que amemos de verdade, de coração.
E se amamos aos nossos próximos como a nós mesmos, se todos amamos dessa forma, nós estaremos no muito bom e ninguém terá falta de nada. Como foi na igreja primitiva. É assim como Deus considera o amor verdadeiro, puro, amplo, abrangente, profundo e poderoso. Importa que nós tratemos o amor da mesma forma como Deus o trata. O amor verdadeiro não pode ser superficial ou fingido. Para o Senhor, isso não é amor. Imagine se Deus nos amasse dessa forma. O que seria de nós? Deus exige reciprocidade da nossa parte. E não estamos agradando a Deus se não amamos da forma como Ele nos ordena. Então, muitos irmãos estão se enganando, pensando que estão cumprindo com as ordens de Deus, quando na verdade não estão. É importante atentarmos para isso agora e não esperarmos para descobrir a verdade no juízo final, quando ninguém terá mais tempo hábil para corrigir o que está errado e mudar de vida. Já não haverá mais esta vida. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a nós mesmos implica em tratar aos irmãos da mesma forma como tratamos a nós mesmos, ou como gostamos de ser tratados. Deus deseja que haja um tratamento igualitário entre as pessoas, e isso implica em dividirmos o pão com os irmãos. Mas dividir o pão não significa apenas entregar um pedaço de pão duro para um necessitado. Não significa também apenas dar esmolas aos pobres. Também não significa doarmos do que nos sobra apenas. Significa dividirmos com os irmãos o mesmo que nós estamos comendo. Porque todos temos o mesmo direito perante o Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não considera ninguém melhor do que ninguém. Não é porque uma pessoa foi mais favorecida do que a outra que ela tem mais direito do que a outra. Lembramos que Deus criou o mundo em perfeita harmonia. Um mundo equilibrado e adequado para atender às necessidades de todos. Todos estamos sendo provados na nossa generosidade e no nosso cumprimento do mandamento do Senhor de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Porque Deus nos abençoa não é para acumularmos riquezas ou ajuntarmos para nós mesmos. É para repartirmos, para abençoarmos aos irmãos, como se vê no trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que apresentaremos na sequência.
Deus nos dá da sua graça em abundância para que nós superabundemos em toda boa obra, para que espalhemos, para que demos aos pobres, para que, através do nosso amor ao próximo e da nossa justiça, as pessoas deem graças e glórias a Deus. A igreja começou bem a sua trajetória, como vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Os discípulos viveram uma experiência exemplar de fraternidade, irmandade, generosidade, comunidade de bens e amor ao próximo. Eles viveram no muito bom de Deus e ninguém tinha falta de nada, o que confirma que o mundo, da forma como Deus criou e deseja, atende a todos. E os milagres fluíam livremente na igreja, porque Deus abençoou o amor que havia entre os irmãos. E você pensa que Deus abençoa o amor que existe hoje na igreja? Colossenses 3, 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. 1 de João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado de cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Segunda de Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Essa época vivida pelos apóstolos na fundação da igreja foi justamente o período em que Deus mais abençoou o seu povo. Milagres ocorriam em profusão, de forma que todos os enfermos eram curados. E a multidão dos que criam no Senhor crescia espontaneamente, pela prova de fé dos apóstolos e pela mão do Senhor.
Hoje, a igreja vive uma triste realidade de que os milagres são uma escassez, uma raridade. E algumas congregações simulam milagres ao vivo e diante da televisão para tentar atrair mais fiéis. Coisas que não têm a bênção nem a presença de Deus, porque essas não são a casa de Deus e já estão condenadas por viverem no engano. Disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. Então, não pode ser a casa do engano. O Senhor demonstrou ao seu povo a sua aprovação, a obediência do povo daquela época ao seu mandamento, porque efetivamente havia amor ao próximo, coisa que não se vê nos dias de hoje. Hoje predomina o amor de boca. As pessoas trocam beijinhos de comadre na igreja. Dizem que se amam, mas são insensíveis com relação às necessidades dos irmãos menos favorecidos. E é claro que a ausência do poder de Deus na igreja é um reflexo da desaprovação do Senhor para a forma como a igreja vive hoje. Deus não aceita a hipocrisia. Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Lucas 19:45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Jesus nos recomendou não ajuntarmos tesouros na terra. Mas não foi apenas por causa das traças e dos ladrões. Existe algo muito mais profundo nessas palavras de Jesus. Ele estava nos instruindo a vivermos pela fé, a confiarmos em Deus, a tirarmos o nosso foco desta vida e o colocarmos na próxima, no século vindouro, que é o lugar ideal para qualquer investimento. No livro de Atos dos Apóstolos, Paulo reafirma o que temos dito com relação ao amor ao próximo e à comunidade de bens. Ele nos diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Mas as pessoas de hoje só querem receber. Elas não gostam de dar. E aceitam dar apenas do que lhes sobra. Ninguém corta na carne, demonstrando que não confiam em Deus.
Mas desde a época dos apóstolos já havia dissidência com relação à irmandade e à comunidade de bem entre os irmãos. E isso se iniciou com o episódio de Ananias e Safira, influenciados por Satanás. Na sua carta aos Filipenses, Paulo expressa o seu agradecimento aos fiéis da igreja de Filipe e comenta que somente aquela igreja aceitou usar de generosidade para com ele. As demais já estavam contaminadas pelo vírus diabólico. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Filipenses 4, 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Dividir o pão com os irmãos, viver em irmandade e fraternidade, em comunidade de bens e em amor ao próximo, se tornou um tabu dentro da igreja. Está na Bíblia, mas ninguém comenta, ninguém incentiva e ninguém pratica. É natural, é compreensível que seja assim para as pessoas do mundo, que não têm Deus e não têm mandamentos de Deus. Mas o problema é que esse mal está dentro da igreja. Nós deveríamos ser um povo diferenciado para realmente sermos sal e luz nesse mundo de trevas. Mas quando falamos em repartir o pão, os únicos que aprovam essa medida são os menos favorecidos. Os de vida abastada fingem que não ouvem. Se fecham. E fazem isso porque não querem dividir, demonstrando o seu egoísmo, a sua falta de amor ao próximo e a sua falta de fé em Deus. Demonstra ainda que a sua segurança está mesmo no dinheiro, porque amam mais ao dinheiro do que a Deus e aos irmãos. A igreja de hoje ainda não alcançou a compreensão de que quem acumula para si mais do que o necessário está, na verdade, retendo a porção que caberia ao irmão. Está roubando ao irmão. Está no descumprimento do mandamento de Deus,
que criou este mundo em perfeita harmonia, para que todos tivessem atendidas as suas necessidades. E que os que acumulam para si terão que responder perante Deus pelas vidas dos que passam necessidades. Salmo 183, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Malaquias 2, 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos alivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Mateus 23, 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Romanos 12, 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4, 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, de que vos ameis uns aos outros. Louvado seja o Senhor, que nos dá toda a orientação para não errarmos. Mas erra quem quer. E cada um será julgado pelo que fizer nesta vida, o bem, o mal, o certo, o errado. Tudo o que estamos apresentando nesta mensagem está na Bíblia. Nada do conteúdo deste vídeo é imaginação nossa ou ficção científica. Mas, curiosamente, a igreja de hoje não atenta para isso. Alguns pastores até pregam sobre esses trechos bíblicos, mas não abordam o problema em si. Tratam superficialmente o assunto e não estimulam o uso da fé em Deus a ponto de gerar o partir do pão entre os irmãos. A igreja fala de amor ao próximo, mas não fala de amar ao próximo como a si mesmo. Não fala da irmandade, da fraternidade e da comunidade de bens. Se limita a receber do ofertório e a incentivar doações para a oferta de cestas básicas. Em suma, a igreja se conformou em conviver com o estilo egoísta do ímpio dentro da casa de Deus. A igreja ignorou por séculos e milênios e continua ignorando
o muito bom de Deus, implicitamente atribuindo a Deus, que criou um mundo justo e equilibrado, as falhas do mundo de hoje e da igreja. A igreja se contenta com o recebimento dos dízimos e ofertas a que realmente tem direito, é ordem de Deus, e com a distribuição de cestas básicas, como se isso fosse a totalidade do amor ao próximo requerido pelo Senhor. Deus nos deixou mandamentos para amarmos ao próximo como a nós mesmos, e não para distribuirmos uma parte das nossas sobras. O simples fato de haver sobra já caracteriza o roubo ao próximo. Em um mundo justo, não deveria haver sobras. Deus criou um mundo farto para que todos tivessem tudo, e não um mundo de sobras. Mas o egoísmo do ser humano, inseminado em seus corações pela mão do diabo, faz os irmãos crerem que têm mais direito do que os outros e que podem tomar para si mais do que necessitam e que podem humilhar os mesmos irmãos que irão habitar com eles no céu e que podem distribuir esmolas e sobras. E se vocês pensam que estamos exagerando nessas considerações, respondam então: onde estão os milagres? Onde está a mão de Deus que havia na época dos apóstolos, na fundação da igreja? A mão de Deus não está encolhida, mas ela está ocupada em socorrer aqueles que estão sendo humilhados pelos próprios irmãos dentro da igreja. Deus não está feliz com a forma como a sua igreja vive hoje. E não estamos falando apenas das ovelhas. Os pastores deveriam ser os responsáveis pelo retorno da igreja à sua condição original, ao amor ao próximo, à fraternidade, à comunidade de bens. Mas alguns estão mais ocupados em tratar com usura a oferta dos fiéis. Recebem os dízimos e ofertas e alguns o fazem sobre um forte clima de persuasão, para depois o utilizarem em benefício próprio, em detrimento da necessidade da igreja. E essa prática também é responsável por uma parte da infidelidade de alguns irmãos, o que na verdade não deveria ocorrer, porque uma congregação que não trata com justiça o ofertório não é a casa de Deus. Tudo o que estamos apresentando pode parecer irrelevante para alguns, mas não é para Deus. E não podemos nos esquecer de que Jesus está chegando e o julgamento se iniciará pela igreja.
a mesma igreja que Deus não tem abençoado da forma como ele abençoava a igreja primitiva. E se o julgamento começa pelos fiéis, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Todos estamos sendo provados na nossa fidelidade às leis e mandamentos de Deus. E o segundo grande mandamento de Jesus é para que amemos aos nossos próximos como amamos a nós mesmos. Não é para nos amarmos muito e ignorarmos os nossos próximos. A igreja vive como o mundo. Ambos vivem em outro mundo. Não é o muito bom de Deus. É melhor refletirmos agora a esse respeito. Louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol da verdade de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.